Então, saúdo toda a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Reunimos aqui para essa escola sagrada. Nós chegamos num ponto, um clímax muito importante a respeito de Mateus e do desfecho do seu livro. Semana passada nós lemos até o versículo 20 de Mateus. Vimos que Marcos, do 8 ao 20, do 9 ao 20, não constava nos originais que o Marcos escreveu, que para muitos estudiosos é o João Marcos, que ficava com Pedro, que ouviu tudo que escreveu da parte de Pedro. Mas da onde tira isso? Porque ele tem um final longo e um final breve, e no final breve cita Pedro. Tem uma foto aí do grego aí que tem um final breve, procura para nós aí, que aí cita Pedro. Fala, então é o João Marcos que conviveu com Pedro, que inclusive era o sobrinho do Barnabé. Aquele que uma vez estava viajando, Barnabé, Paulo e o João Marcos, e o Paulo quis ir para um lado e o João Marcos, não, vamos para o outro. Aí o Barnabé, eu vou com meu sobrinho. Aí o Paulo falou, então eu vou com Silas. Entendeu? Não houve uma ruptura, em hipótese alguma. É porque uns foram pregar para um lado e o outro foi pregar para o outro. Tá? Por isso que você vê em Atos dos Apóstolos Paulo com Barnabé, aí chega um momento, é Paulo e Silas. Aí é o Silas que vai acompanhar o apóstolo Paulo. Para quem não se lembra, foi o Barnabé que saiu de Jerusalém, foi lá em Tarso, na cidade de Paulo, chamar o Paulo para pregar o evangelho. Certo? Chamou o apóstolo Paulo para ir pregar o evangelho. E muitos anos depois da conversão do apóstolo Paulo. Aí começa então a saga do apóstolo Paulo, que aí a Bíblia vai então se concentrar em Paulo, pregando para os gentios e para os judeus. Então nós vimos em Marcos que do 9 ao 20, foi uma adição feita para a igreja bem primitiva mesmo. Por isso que eles dizem assim, olha, esse texto, esse do 9 ao 20, não constava no original, mas a igreja sempre teve por canônico desde o comecinho, desde o início que foi colocado. Não, vão colocar isso aqui, porque ele acabava assim, e Jesus apareceu para Maria Madalena, ponto. Então, era muito bem aceito isso aí, sem problema nenhum. E depois nós vimos alguns concílios que confirmaram, não, tá certo, é isso mesmo, a igreja antiga já usava isso, a igreja primitiva usava, tinha como canônico. E aí a gente dizia, não estava escrito lá, mas se você comparar com Lucas 24, com João 19 e com o próprio Mateus 28, a gente vê que tem tudo a ver com tudo aquilo que foi citado. Pronto, está resolvido essa demanda aí. Achou a foto? É uma daquelas fotos? Não, é da semana passada, é foto do grego. Está lá assim, final breve. Só mesmo para a gente saber que tem um final breve que é citado Pedro, por isso que os estudiosos chegaram à conclusão que esse Marcos é o Marcos que andou com Pedro, que era o sobrinho do Barnabé. Mas na nossa leitura de Mateus, no capítulo 28, então vamos lá, enquanto eles acham a foto, a gente já vai para a nossa Bíblia aqui, no capítulo 28 de Mateus, que nós lemos também até o 20, nós vimos que Jesus chamou os discípulos para ir para Galiléia, o monte que Jesus havia designado, nós já vimos ali o monte na outra semana, qual poderia ser o monte, e também nessa manifestação alguns duvidaram, né? Alguns duvidaram, no verso 17, e Jesus então foi falar com ele, dizendo, ó, é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra, é o verso 18. Achou a foto aí? Está assim escrita, a própria foto mesmo do grego está escrita assim em cima, no título negrito, final breve. O próprio título da foto. É do Marcos 16. É quando está falando de Marcos. É o da semana passada. Ou atrasada, né? Hã?
Dia 11, né? Foi atrasado. Então veja bem. Achou? Show. Muito bom. Show não, na igreja tem que falar amém, né? Amém. Então, ele vai apresentar a foto. E aí, então, Jesus vai iniciar com seus discípulos o ID, né? Tanto é que tem igreja chamada ID, né? Pregai o mundo, anunciar o evangelho e tal. Mas aqui em Mateus vai ter uma observação que nós hoje vamos lidar com ela. Mas antes eu queria mostrar esse Marcos, só para a gente ver que tem esse final breve, que já, além daquela adição do 9 ao 20, ainda tem outros manuscritos que tem esse final breve. Então, e a igreja lidou com isso com muita facilidade, ela não teve dificuldade de lidar com isso. É para que nós também saibamos lidar com isso. Uma hora você vai estudar, eu vou fazer um curso de teologia, eu estou vendo um negócio no YouTube, eu estou fazendo um curso EAD, e vai haver esses comentários, a gente não pode fugir desses assuntos, a gente tem que saber do que a gente está falando. Então, olha aí, o final breve, todas as coisas, vou ler só no azulzinho mesmo, que é uma tradução rápida, todas essas coisas anunciadas aos redor de Pedro, sucintamente proclamaram, depois dessas coisas também ele mesmo, Jesus, desde o Oriente até o Ocidente, enviou através deles a santa e incorruptível mensagem da eterna salvação. Amém. Isso aqui é um outro final do verso 9. Tem outros que não tem o 9 ao 20 igual a gente tem, que são os que estão em cima. Termina com esse aí, com Pedro e tudo. Ele fala, então esse Marcos é o que estava andando com Pedro. Entendeu? Ponto. Aí, esse aí é o Marcos, capítulo 16, o desfecho de todo esse estudo. Não dá para a gente estudar Mateus 28 e não olhar para Marcos, e não comparar. Por quê? Porque aqui no verso 28, então vamos lá na nossa Bíblia, Mateus 28, nós lemos do 16 ao 20, quero pedir novamente que se repita aí, do 16 ao 20. Mateus 28, 16 ao 20, alguém para ler para nós, faz favor. Isso. Os outros discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, veja bem que coisa que está falando. É uma tarefa assustadora. Que o último versículo, Jesus tem que dizer, eis que eu estou convosco todos os dias. Porque eles ficaram com medo. Você vê que foi lido agora há pouco até aquela adição, o 9, o final breve de Marcos, dizendo, foi pregado do Oriente ao Ocidente. Não era fácil para eles. Pregar na comunidade judaica já era complicado, já era difícil. Agora imagina aos pagãos, aos gentios, no mundo todo. Aquilo ali é um negócio que aterroriza. Então ele diz, mas você fica tranquilo que ele precisou oferecer uma promessa de apoio futuro. Eu estou convosco. Né? Então Jesus, que é este Emanuel, essa presença divina junto do seu povo, entendeu? Mesmo sabendo que o Espírito Santo não é mencionado aí, nós sabemos então que ele vai comandar com o seu exército para que esse apoio possa chegar àqueles que pregam o Evangelho, àqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, entendeu? Porque os integrantes agora dessa comissão, dessa comitiva, eles vão ter que tomar decisões, tem que batizar, tem que ensinar, tem que fazer discípulos. João, Evangelho de João, capítulo 20. Exato, nós vamos tratar disso agorinha. Nós já vamos entrar nesse assunto já. Capítulo 20 de João. Quando Jesus chega
a segunda vez, e o Tomé disse que só acreditaria vendo. Então, a gente ia ler só 22, mas não, vamos ler só o 22 mesmo. Vamos ler 21 e 22. Jesus entrou, mostrou a mão, mostrou o lado, e os discípulos se alegraram vendo o Senhor. No 24, que diz que o Tomé não estava lá. Mas então vamos ler agora o 21 e 22. Alguém para ler, faz favor. João 20, 21 e 22. Vou ler, pastor. Não, pode ler. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito. Pode ler, na nossa versão está Espírito Santo, né? Na sua está Espírito Santo ou só Espírito? Ah, ok. 23, pode ler. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os restiveres lhes são retirados. Então veja bem que comissão é essa que que Cristo deu para os seus discípulos. Ele chega, entra, mostra a mão, mostra o lado, eles acreditam, Tomé não está lá, e num determinado momento ele fala: vocês vão pregar no mundo todo, vão pregar para as pessoas, e então receba o Espírito. Assopra sobre os discípulos. Isso é antes de Atos dos Apóstolos, Pentecoste. Pentecoste já é com mais pessoas. Entendeu? Esse aqui é um testemunho para com os 11 discípulos, para com os apóstolos. Então, voltando agora para o capítulo 28 de Mateus, vamos lá. Então, vimos ali que Jesus garantiu o apoio. Ele garantiu aos discípulos: eu vou estar convosco. Né? Quando a gente vê Paulo, para Paulo, a presença do Espírito Santo, né? Para Paulo, o Espírito Santo é uma representação de Cristo. Está ali sob o comando de Cristo. Está ali sobre a autorização e autoridade de Cristo. Eu vos enviarei o Consolador. Ele não falará de si mesmo, mas falará do que de mim tiver ouvido. É isso que a gente lê nos evangelhos a esse respeito. Então, para Paulo, antes de Mateus 28, aí, vamos ler o 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Verso 17, e ele é muito bom, porque faz a gente lembrar do 1 Coríntios 6, 17. Então, 2 3, 17, 1 6, 17. Olha o que diz aí. Quem vai ler? Vamos ler? 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então eles podiam, vocês podem ir que eu vou dar apoio para vocês através do Espírito Santo, e aonde o Espírito Santo está, vocês vão ter liberdade de trabalhar, de agir, tá certo? Só que aí o que acontece? Quando a gente leu aqui o 28 de Mateus, verso 19, ele falou: ide ensinai a todas as nações, batizando-as. Tudo bem. É o que está em Marcos 16, e a gente sabe que foi essa comissão mesmo. Mas aí agora, não, mas você tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a Bíblia de Jerusalém, que é traduzida por padres humanistas, de uma comunidade francesa em Jerusalém, quando vão fazer a tradução, e vão fazer seus estudos, quando vão botar uma nota de rodapé nesse verso aí. Então vamos ver aí a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Qual a observação que eles fazem a respeito desse versículo? Essa escola de hoje requer de nós bastante atenção, porque a gente vai lidar com um assunto que eles vão dizer: isso não estava escrito isso desse jeito em Mateus 28, 19. Esse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo isso é uma adição. Os padres colocaram depois isso aí não tinha.
Isso não tinha. E por que a gente então vai lidar com isso? Porque alguém pode se perguntar, tá, pastor, nós vamos ler agora na Bíblia de Jerusalém, que foi um inciso colocado aí no versículo 19 do capítulo 28. Mas nós lemos e estudamos que no capítulo 16, do 9 ao 20 de Marcos, foi adicionado e não tem problema nenhum. E por que esse aí foi adicionado e agora tem problema? Como é que agora o de Marcos a gente aceita e esse então a gente não vai aceitar? Como é que é isso? Como que a igreja lida com isso? Então, isso aí, olha a observação. É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente, fixada na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus e ponto, acabou. A igreja o tempo todinho só batizou em nome de Jesus. A igreja o tempo todinho só batizou em nome de Jesus. Você vai ler Atos dos Apóstolos, vai ler Gálatas, você só fala de Jesus. É tudo em nome de Jesus. É para honra e glória de Deus, o Pai, mas tudo em nome de Jesus. Aí Atos 1:5 e 2:38, a gente pode até conferir aí. Mais tarde, aí ele não bota quando é isso, em que tempo é esse. Deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Mais tarde quando? Tudo depois do concílio de Nicéia. Tudo depois do ano 325. Daqui a 3 anos, vão fazer 1.700 anos que se prega baseado nisso aí que definiram. O concílio de Nicéia foi um concílio patrocinado pelo imperador Constantino, que para definir a natureza do novo Deus do império. Nós já falamos aqui na igreja e nós temos que sempre estar repetindo. Para eles, principalmente para o rei, para o monarca, que se apresentou, Eusébio escreve, todo de púrpura e de ouro, parecia o próprio anjo do Senhor. Ele foi naquele dia, naquela hora, o sumo sacerdote de toda aquela reunião. E quem definiu e designou tudo foi ele, com o que ele pensava, como entendia. É onde explora, porque muitas deidades de toda aquela região, tanto no Egito, como na Índia, como em várias regiões ali da própria Grécia e daquele mundo antigo, principalmente, havia as trindades. Sempre 3 deuses. Então, eles formavam as suas trindades. Sempre tinha um elo de 3. No Egito mesmo, era Osíris, Ísis e o filho Horus. Vê se não parece a Sagrada Família. José, Maria e Jesus. Aí, dependendo da região. Tem região que está mais havendo com fertilidade, outros não. Tem outras que são 3 deuses e são masculinos, não tem o feminino junto. Exato, essa tricotomia, essas coisas todinhas vão, essa tríade, né? Porque ou é tríade ou tricotomia, ou os 3 são um, ou os 3 são distintos, separados. Né? Então, dentro da doutrina da Trindade, existe uma série de subdivisões, que durante séculos foi tratado como heresias. Entendeu? Você tem triteísmo, triunidade, unicismo, aí dentro disso tem o sabelianismo e muitos outros grupos que tentavam explicar isso aí. O Ário, naquela época, um pouco antes já do próprio concílio, já apresentava uma controvérsia sobre isso. Dizia, Jesus foi criado por Deus. E aquilo ali eles já não queriam aceitar, porque estava se decidindo a natureza do novo Deus do império. O novo Deus do império não era o Adonai do judeu, ou Yahvé, ou Jeová, ou quando a gente lê na nossa tradução,
o nome Senhor em caixa alta, que é o tetagrama, Yod, Re, Vav, Re, ou seja, YHWH. Não era. O rei está definido, o novo Deus do império é Jesus de Nazaré. Mas ele não pode desvencilhar do Pai. E aí, com o passar dos séculos, eles agora vão dar poder também para o Espírito Santo para ficar, e ficam os três nivelados. E para as regiões onde vão pregar, que tinham as suas trindades, ficava mais fácil esse sincretismo, essa mudança, essa forma que está apresentando. Mas o rei de imediato, ele queria resolver o problema dele com o domingo, que é o dia do sol, né? E com o nascimento do sol, que era 25 de dezembro, que eles botam como nascimento de Cristo. Isso é um ponto. Mas nós não vamos aprofundar muito nesse quesito que nós estamos tratando agora. Nós estamos tratando aqui agora que, olha, isso aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, foi estabelecido essa associação. Aí é colocado isso aí. Não tinha, era igual o de Marcos. Aí você fala, mas o de Marcos foi colocado, pastor, o senhor mesmo falou que foi colocado. Aí colocaram o de Mateus, não vale. O de Marcos vale e o de Mateus não vale. Então a gente tem que conhecer a história, tem que conhecer a coisa como é. Porque, similarmente, em 1 João 5, 6 a 8, vamos botar na nossa Bíblia aí, faz só, 1 João 5, 6 a 8.